Bom dia! Hoje eu vou falar sobre um filme que eu assisti esse domingo e foi um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos. Eu tô muito empolgada em falar sobre ele e tem tanta coisa a ser dita. Eu tô num cenário novo porque eu tô na livraria Confraria Vermelha, que é uma livraria maravilhosa aqui no Porto, que eu sugiro que todo mundo que passa por aqui venha conhecer e quem mora por aqui venha também conhecer e tomar um chá com a Aida, que é a dona da livraria e que é maravilhosa. Então é isso, então vamos lá. Lembra quando a gente viu This is America, o clipe do Childish Gambino e o nosso cérebro explodiu? Esse filme é uma versão de 2 horas disso. Us, ou Nós, no Brasil, é o filme novo do Jordan Peele. Pra quem não conhece, é um comediante que fazia vários seriados e ficou muito conhecido por causa do filme que ganhou melhor roteiro no ano passado, Get Out, que no Brasil ficou Corra, que é um filme sensacional também, que usa o gênero do terror pra falar sobre o problema do racismo de uma maneira extremamente inteligente e inovadora. Quando eu soube que ia sair esse filme, eu fiquei super empolgada, não vi nada sobre ele, não vi trailer, não li. Eu sabia que pelo fato de ser do Jordan Peele, eu já ia gostar, ou pelo menos ia achar interessante. Então assim, como tem muita coisa que eu quero falar sobre o filme, e esse é um filme com muitos significados escondidos e metáforas e simbolismos, com certeza não vão conseguir não dar spoiler. Então, eu realmente sugiro que se você não assistiu o filme, você não assista essa resenha ainda, porque é uma delícia assistir sem fazer ideia do que acontece, e eu não gostaria de estragar essa experiência pra vocês. Então, vai ver o filme e depois assiste aqui, porque eu vou entrar em detalhes bem precisos, assim, da trama e de cenas e tudo isso. Então, vamos lá. Primeiro eu queria falar que ele é vitorioso em tantos sentidos porque, diferente de muitos filmes, ele consegue juntar a parte mais mental com uma parte mais visceral. Ele me manteve extremamente tensa e grudada na cadeira durante quase 2 horas. Ao mesmo tempo que eu também ri, porque uma coisa também muito boa que o Jordan Peele faz é conseguir juntar elementos da comédia com elementos do terror e do suspense. Uma coisa que eu percebi pensando para fazer essa resenha é que a quebra da expectativa é uma coisa usada muito na comédia, assim como também no terror. A ideia de você ir seguindo um pensamento e de repente você quebrar esse pensamento e mudar para uma outra coisa, a risada vem disso e o susto vem disso. Então, por mais que sejam gêneros bastante diferentes um do outro, eles compartilham determinadas fórmulas e táticas e técnicas, enfim. Outra coisa que eu acho legal é que o filme tem muitas referências para quem é cinéfilo, mas você não precisa pegar essas referências para aproveitar o filme. O filme tem muitas camadas. Ele tem uma camada muito forte de crítica política e social, todas as camadas de referências a cinema de entretenimento e, ao mesmo tempo, é quase uma tese sobre cinema de terror. Principalmente o cinema de terror baseado na ideia do monstro, que é nada mais do que a ideia do outro, do desconhecido. Então tá bom, vamos por tópico, né? Porque é muita coisa pra dizer sobre esse filme. Primeiro, a trilha sonora. A trilha sonora, como tudo nesse filme, mistura muitas referências maravilhosas e potentes. Abre o filme com um coral, e coral em geral tá ligado a uma ideia de angelical, de uma ideia religiosa, espiritual, de elevação e tal. E nesse filme, essa ideia é subvertida, assim como quase tudo no filme é subvertido. Essa ideia da dualidade ou da contradição entre duas ideias está o tempo todo perpetuada no filme. Essa coisa do coro meio macabro já foi usado em muitos outros filmes. Eu vou falar alguns aqui só como exemplo. No Poltergeist, nos Inocentes de 1961 você tem também, no Bebê de Rosemary, A Profecia de 76, A Nightmare on Elm Street, que agora eu esqueci qual é, mas é o do Fred Krueger. Candyman, que a trilha sonora é do Philip Glass, também tem isso. Então, não foi à toa que ele pegou esse elemento. E a outra coisa que também está muito presente ao longo da trilha sonora são os violinos. Uns violinos, assim, que lembram muito outra trilha sonora que marcou a história do cinema, que é Psicose. Essa coisa de... Você tem uma coisa, assim, de um ritmo crescente que vai te deixando cada vez um agudo que vai aumentando, aumentando, e você vai ficando assim...
A música tá sendo cantada, eu acho que em latim. Isso também traz uma camada mais grave e mais enigmática também, porque você não entende o que tá sendo dito. Pra mim, remete um pouco também a um ritual, sabe? Tá, uma coisa que eu queria falar de cara é que o Jordan Peele já falou em muitas entrevistas que ele sempre gostou muito do gênero de terror. Não foi à toa que ele escolheu se expressar através disso, apesar de ter seguido a carreira dele na comédia. Só que uma das coisas que é mais interessante de falar quando se fala sobre esse filme e sobre os filmes dele é o fato dele estar trazendo a representatividade negra para esses filmes. Ele já falou que no Us a questão principal não era tratar sobre o racismo, mas mesmo assim, o fato de você escolher ter como protagonista uma família negra, é impossível isso não virar uma coisa importante, porque não existem famílias negras no cinema americano de terror. Você pode até ter personagens negros, que são sempre um ou dois, e tem aquela coisa, aquela brincadeira que falam no Pânico ou em Cabin in the Woods, que é assim, o negro sempre morre rápido, sempre é o primeiro a morrer ou algo do gênero. Porque é quase como se ele estivesse ali só pra cumprir o papel de estar sendo aquela porcentagem, sabe? Durante muito tempo eu sinto que o cinema americano fez isso, assim, olha, a gente tá cumprindo o nosso papel social, botou um personagem aí, mas vai matar ele rapidamente, ele não vai ser tão tridimensional, ele não vai ter tanta importância e ele é descartável. Então o Jordan Peele fala muito sobre o fato de que ele cresceu gostando tanto desse gênero, mas nunca se sentindo representado. Acho até muito maneiro que Candyman é um filme que eu nunca assisti, mas o vilão é um homem negro. E ele tá reescrevendo esse filme. Eu tô louca pra ver qual a visão que ele vai dar pra isso. Essa lógica só começou a mudar mesmo nos anos 70, quando Jorge Romero, que é um diretor italiano que fez muitos filmes sobre zumbi, trouxe o personagem negro como protagonista. Acho que o primeiro foi o Night of the Living Dead, que é um filme maravilhoso e que já aí ele estava usando o tema do zumbi, mas para na verdade falar sobre racismo. Uma linguagem que fosse abrangente para qualquer pessoa ir ao cinema, mas que no fundo ele tá te dando uma mensagem por debaixo disso. Depois disso, ele também fez o Dawn of the Dead e outro dos poucos filmes de ficção científica ou terror, no qual o personagem negro sobrevive até o final, é The Thing, do John Carpenter, que também é um filme excelente. Voltando a essa questão do fato de que a família americana negra estava ali sendo representada e como o fato deles estarem ali faz com que qualquer detalhezinho seja importante. Então, por exemplo, o pai tá usando uma camisa de universidade chamada Howard e ela era uma dançarina, enfim, ele compra um barco, ele introduz vários elementos que mostram que é uma família de classe média e que, olha só, isso é possível no espectro de possibilidades de uma família negra. E diferente de todos esses filmes com os quais ele cresceu, eles são os melhores na arte de sobreviver. Outra coisa que ele menciona nas entrevistas é que ele queria muito trazer essa história para um ambiente, a princípio, tranquilo e leve. Então eles estão de férias, eles estão indo à praia. Outra referência, nesse caso, a Tubarão, do Steven Spielberg, que também é do tipo, todo mundo feliz, indo à praia, e de repente acontece uma coisa bizarra. Ou então Pássaros, do Hitchcock, é um filme também que claramente ele tá fazendo referência. A dualidade, ela fica óbvia desde o início, âmago da trama, que é a ideia dos doppelgangers. O Jordan Peele diz que a ideia dele encontrar ele mesmo sempre aterrorizou ele. Quando ele era pequeno, ele às vezes estava esperando o metrô e ficava com medo de ver do outro lado da plataforma uma versão outra dele sorrindo malignamente pra ele. E aí ele começou a pensar em fazer um filme sobre isso. E a partir da ideia do que seria o elemento, é que ele começou a pensar como ele poderia trazer as críticas sociais e políticas para esse universo. Uma coisa que eu acho muito, muito maneira nesse filme é que os personagens são inteligentes, então não tem aquele tempo de não, isso não tá acontecendo, não vamos fazer isso, não, vamos deixar a família toda separada. Aquele clichê de filme de terror que os personagens acabam fazendo coisas estúpidas, esses personagens não são estúpidos, eles são extremamente inteligentes e preparados para tudo. E eu acho isso muito bom, porque leva a trama para um outro nível, sabe? Uma outra informação que eu acho interessante é que o Jordan Peele, antes das filmagens, ele deu uma lista de 10 filmes para Lupita assistir. Lupita, que é a protagonista maravilhosa, que eu acho que deveria ganhar um Oscar por essa atuação dupla, incrível. E aí, a partir desses 10 filmes que ele passou para ela assistir, você já percebe muito de quais são as referências dele. Então você tem Dead Again,
que é um filme que eu não vi, mas todos os filmes que eu não vi dessa lista eu vou assistir. O Iluminado, The Babadook, It Follows, A Tale of Two Sisters, Os Pássaros, Funny Games, Martyrs, que é um filme francês que foi depois refeito nos Estados Unidos, Deixa Ela Entrar, e O Sexto Sentido. Você vê que são vários filmes que lidam com a questão do duplo, do imponderável, da maldição, de uma força maior que se manifesta em resposta a alguma possível intervenção humana, do mal que eventualmente você percebe que não é necessariamente tão mal assim, como O Sexto Sentido e Deixa Ela Entrar. Experimentação com humanos, que nem Martyrs. Plot twists, como O Sexto Sentido. A interação da família em situação de estresse. Mas mais do que isso, são todos filmes de terror ou de thriller psicológico extremamente inteligentes e que conseguem mesclar essas duas coisas. Que cativam o público por algo mais visceral, emocional, mas que também exigem algum nível de inteligência. Ele claramente coloca muitas coisas como pistas. Nada ali tá por acaso, é impressionante. Por exemplo, quando começa, ela tá assistindo televisão, e aí você tem umas fitas VHS, e todos esses filmes têm alguma importância. Você tem Goonies, Chud, você tem vários filmes e nada tá ali por acaso. E aí você tem coisas bem pequeninas, como, por exemplo, o fato de que o pai no parque de diversões estava jogando aquele jogo de você bater nas topeiras. E topeiras também são um símbolo comumente usado até pelo Kafka para você falar do homem comum, operário e que não consegue sair, não consegue subir até a superfície. Outra coisa que é importante que não tá ali à toa, o nome do filho dela é Jason, como Jason de Sexta-feira 13. E ele tá o tempo todo com uma máscara. O doppelganger dele também usa um tipo de máscara, muito mais parecida com o cara da Serra Elétrica. Tá com o rosto todo queimado, como o Fred Krueger. Tem sempre uma luva de couro, que também lembra o Fred Krueger. No início do filme, o Jason tá usando uma blusa do Tubarão. O Jordan Peele falou que implorou pro Steven Spielberg deixar ele fazer isso, usar essa camisa, fazendo referência ao filme. Porque o Spielberg é uma das maiores referências de cineastas no mundo quando se trata de filmes que emocionam a audiência e que conseguem manipular as emoções do público. Antes dele, uma das maiores referências era o Alfred Hitchcock. Esse tipo de diretor que gosta de um público bastante passivo. E o que eu acho legal é que o Jordan Peele está conseguindo fazer isso, mas ainda assim trazendo aspectos muito relevantes sociais e também possibilidades para quem está querendo também pensar um pouquinho mais. Falando em Hitchcock, ele era um grandíssimo fã da dualidade. É só você pensar em, por exemplo, no Norman Bates, dessa identidade dupla, O Homem Errado com Harry Fonda, que é um homem que é injustamente condenado porque é confundido com o real criminoso. Outra troca de identidade no Intriga Internacional. Você tem Rebecca. Você tem muitos exemplos na obra do Hitchcock, chegando até o ápice de todos, que é o Vértigo, né? Um Corpo que Cai, que é basicamente sobre isso, sobre a dualidade, enfim. Ah, eu esqueci, não dá pra ver minha camisa, mas olha só, em homenagem a essa coisa de filmes bons que também tem audiência abrangente. Capta você por muitos motivos. Mas vamos lá. Mas apesar de ter todos esses easter eggs, que pode até ser divertido, sabe? Mas eu acho que não é a grande questão do filme, assim. O Jordan Peele, ele fala que ele sabe que muita gente vai no filme dele tentando achar essas coisas, mas ele tá o tempo todo tentando quebrar o feitiço disso, fazendo você ficar imerso, meio afogado, assim, sabe? Na história. Meio, opa, perdi um pouco o balanço, não tô mais conseguindo ser racional. Qual é a grande questão do filme? O filme fala sobre esses doppelgangers, que são os tethered, ou acorrentados, ou os sombras, versões iguais fisicamente, mas que vivem no subterrâneo. Esses seres, em teoria, foram criados pelo governo para controlar melhor a sua população. Isso, pra mim, realmente é uma coisa que não faz muito sentido em termos da lógica. Isso tá ali para servir o propósito de trazer os acontecimentos, mas tudo bem, porque eu não tô em busca de lógica, eu tô em busca de mensagem. E aí, essa galera é quase como se fosse a galera da Caverna do Platão, porque eles não sabem que existe um mundo lá em cima. Uma coisa que muita gente vai falar é, pô, por que eles não sobem? Tem uma escada rolante que leva eles lá pra cima, é só você sair. Mas eles não sabem que tem um mundo lá fora. E aí vem toda a questão social, é como se eles fossem pessoas
que vem de uma camada social mais baixa. O que difere eles das pessoas que estão em cima da linha da pobreza é o privilégio. São vantagens, são coisas que às vezes são realmente muito invisíveis, mas que depois que você atinge aquilo, é muito diferente. A maneira como você é tratada e tudo mais. O grande plot twist do filme é o fato de que a Adelaide, na verdade, foi forçada a viver lá embaixo. É engraçado porque quando eu vi isso, eu pensei, legal, mas não faz muita diferença pra mim, sabe? Tipo, eu não senti falta desse plot twist. E aí eu fiquei assim, tá bom, legal. Não me criou grande impacto. Mas quando eu penso sobre a crítica sociopolítica do filme, aí faz todo sentido. Porque o que ele estava dizendo? A única diferença entre elas duas foi o contexto na qual elas estavam inseridas. Então não é que uma era má e a outra era boa. Ou que uma tinha alma e a outra não tinha. Não! Uma teve carinho, família, e isso tudo levou ela a ter uma vida saudável. E a outra não, porque ela não tinha nada disso. O filme tá meio que dizendo que a diferença entre uma pessoa que vive forçadamente nessa situação de desigualdade que a gente tem na nossa sociedade capitalista e uma pessoa de classe média é o contexto. É o contexto onde ela está inserida. E aí sim fez muito sentido ele ter criado essa revelação. E a outra coisa, o que é o filme de terror, né? A base do filme de terror é você criar medo do outro que você não domina, daquele que você desconhece. O Jordan Peele, ele não fala muito sobre tudo que ele queria abordar no filme, mas ele fala que para ele a questão principal era tentar mostrar que muitas vezes a gente coloca o nosso medo no outro, a culpa do que tá errado no outro, quando na verdade a gente devia estar olhando para si mesmo. A coisa do Hands Across America é muito interessante. Porque é um aspecto visual muito impactante. 2, porque essa ideia de você ter uma barreira humana nos Estados Unidos remete a esse muro estúpido que o Trump está querendo construir. Ele também é uma pista. Por que esse foi o método dos acorrentados de tomar o mundo? Foi porque essa era uma referência da Adelaide quando ela era pequena. E além disso, ainda traz também uma reflexão sobre essa falsa solução que a gente sempre pensa, sabe? Que nos anos 80 veio essa onda filantrópica desses movimentos que acabam sendo uma maneira caricata e vazia, mas que faz as pessoas de classe média com alguma consciência pensarem, fiz o meu papel. Outra coisa que é muito legal, que pode ser vista como uma pista e que de qualquer forma é muito inteligente, é o fato de que a Red é a única que fala de todo mundo lá de baixo, os acorrentados. Ela é a única que consegue falar. Por quê? Porque ela, na verdade, veio daqui, do mundo dos humanos. Então ela tinha o início da prática da fala, mas ela ficou tanto tempo sem praticar que ela acabou ficando com a fala enferrujada. Isso é muito bom. Você não necessariamente vê isso como uma pista porque você pensa, ela era mais desenvolvida que os outros. Ela diz que ela era diferente e você pensa, ela acabou desenvolvendo um pouco mais. Mas eventualmente você percebe que não, que era por isso. E que a outra, quando voltou, na verdade não é porque ela estava traumatizada, é porque ela não sabia falar de fato. Por isso que demorou tanto tempo para ela voltar a falar. E aí nessa coisa dela usar a dança e a arte para aprender a se expressar, foi um momento em que a outra que estava lá embaixo também serviu para ela mesma se iluminar e pensar, então eu vou usar a minha experiência que eu tenho e um pouco de referências, incluindo Hands Across America, para planejar um negócio durante anos e anos e anos para eu liberar essa galera toda que tá aqui embaixo. Olha como é genial. Olha que filme genial. A Red verdadeira, né? Aquela que viveu como Adelaide, esqueceu que ela veio lá do esgoto. E ao longo dos acontecimentos do filme, ela vai se lembrando, até realmente na última cena, ela se lembrar mesmo de fato que ela, na verdade, nasceu como uma tethered shadow, sombra, enfim. Eu tenho uma teoria de que a Adelaide verdadeira não matou ela porque não quis. Porque claramente ela dominava tudo ali. E eu acho que ela fez tudo aquilo com a intenção da Adelaide Red se lembrar quem ela era e eventualmente liderar essa galera. E porque logo antes de morrer ela assovia. Como se fosse assim, último golpe para você se lembrar que na verdade você não veio daqui. Enfim, agora vamos à questão do 11-11, que pode ser interpretado de várias maneiras. Você tem uma maneira mais
visualmente óbvia, que é a ideia da simetria. A outra possibilidade de interpretação é que o 11:11 também significa uma abertura espiritual. A mensagem bíblica, quando Deus fala que vai mandar o caos, porque a galera estava fazendo um bando de coisa ruim, os judeus estavam idolatrando falsos ídolos, e isso, na trama do filme, também fica muito claro, que essa galera se preocupa muito com coisas superficiais, como o dinheiro, a beleza eterna. Eles estão sempre se comparando, essas duas famílias, os Stylers e os Wilsons, o que um tem, o que o outro não tem. Ah, ele comprou esse carro só pra me incomodar. A Elizabeth Moss também, ela fala de uma cirurgia plástica. Então rola pra mim uma crítica feroz a essa idolatria ao dinheiro e a essa ideia da beleza eterna. E acho que tem essa coisa, sabe? Não necessariamente ele tá dizendo que essas pessoas merecem morrer, mas ele tá criando um terremotinho mental pra gente refletir, sabe? Existem muitas pessoas que vivem abaixo do nível da pobreza, que a gente ignora, que a gente bota pra debaixo do tapete, como poderia se entender também pra debaixo dos esgotos. E esse filme é meio que como se fosse, e se um dia eles todos levantassem? Pra mim é uma crítica super contundente e interessante. O simbolismo deles vestirem vermelho, que também tem outra coisa, né? Vermelho. O que é vermelho? É comunismo, né? Mais um outro que os americanos sempre usaram como fonte de antagonismo, como, olha, eles são maus e nós somos bons. Sempre foi desculpa para entrar em guerra, para fazer o que queria, e isso tá ali. E aí eu acho interessante, voltando a essa questão de todos eles terem um uniforme vermelho, e da Adelaide começar com uma roupa branca e que vai ficando cada vez mais vermelha por causa do sangue todo das pessoas que ela tá matando. Não é como se fosse assim, não é tão diferente assim. Essa pessoa que a gente tá acompanhando talvez não seja tão inocente assim. Eu acho que uma das coisas que o filme faz de mais importante é fazer você sair do cinema querendo falar sobre o filme. E ele fala isso, acho que foi numa abertura do filme num festival, ele fala assim: a minha expectativa é que as pessoas saiam daqui falando sobre o filme. Eu não quero dar uma resposta, eu não quero dizer o que você tem que pensar, mas eu adoraria que você saísse daqui querendo debater o filme com outras pessoas e trocar ideia. E eu espero que você tenha visto esse filme no cinema, porque esse filme merece muito ser assistido numa sala grande com um som decente. E aí, pra terminar, eu queria apresentar a Aida. Eu não tenho teoria. A Aida é a dona da livraria, dessa livraria linda. Mas o que você queria falar sobre o filme? O que você achou do filme? Não, é que eu ainda estou a pensar se gosto do filme ou se não gosto do filme. Ai. Gosto muitas das coisas que tu mencionaste, gosto muito das referências, Sim. Mas também fica muitas pontas soltas. Eu gostei do que tu disseste sobre o cordão humano, mas depois na prática não serve para nada. É por isso que eu tenho a teoria de que a Adelaide estava fazendo a outra acordar. Aí que eu acho que é o grande terror. É que ela, percebendo que na verdade ela era uma topeira, uma acorrentada, ela agora vai querer defender o povo dela, não vai ficar nessa vida egoísta de capitalista. Eu acho. Estás a dizer? Ok. Eu acho. Ok. Acho Sim, que mas mesmo assim o cordão vermelho continua lá. O cordão, ele é uma ideia visual impactante. Pois, mas é só isso. Pro início é isso. Pois, mas ele pode ser só o início de uma revolução. Na verdade, concordo com o que tu disseste, que é sair do cinema e ficar a pensar no filme. Sim. Adorei a interpretação de todos. Tá incrível. Ou seja, a capacidade de desdobramento dos atores é genial. E a Lupita é qualquer coisa de fantástica. O resto ainda estou a assimilar. Tá bem. Tchau. Vou-me embora. Adeus. Então comentem, me falem as suas teorias, o que vocês acharam. Eu tô muito curiosa. E até a próxima.